Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina, de Maringá, e este é o Urologia Descomplicada. Eu vou conversar com vocês hoje sobre as prostatites, são as infecções da próstata. A prostatite é uma coisa que a gente não vê assim, no dia a dia, é muito difícil você encontrar alguém que teve prostatite, vai falar assim, eu tive uma prostatite, mas no consultório do urologista esse é um diagnóstico que a gente faz com frequência, principalmente em homens que têm hiperplasia prostática, em homens acima dos 40 anos. Mas pode acontecer também em pacientes jovens. E é uma doença que pode ser potencialmente grave. Então, a necessidade de fazer um tratamento, um diagnóstico correto. Bom, o que é a prostatite? A prostatite é uma inflamação da próstata que pode ser causada por bactérias ou não. Às vezes, a prostatite pode ser uma inflamação sem causa bacteriana. Mas a mais comum, a que a gente mais vê, é a infecção por bactérias. É uma infecção urinária mais complicada, com sintomas um pouquinho mais importantes e que potencialmente pode ser mais grave. Então a prostatite começa, o paciente normalmente tem sintomas de infecção urinária. Ele tem ardência, dor para urinar, pode ter às vezes sangue na urina, quando a infecção está um pouquinho mais avançada e eventualmente pode ter até febre. Não é todo paciente que tem febre, mas geralmente a prostatite acontece associada à febre alta e às vezes o paciente pode até entrar em sepse, em choque séptico, a bactéria que está na próstata se espalhar pelo corpo e causar queda de pressão, problemas graves e até, se for um paciente idoso, ele pode até parar na UTI por causa da prostatite. Então, assim, nesses sintomas, provavelmente o paciente procura o pronto-socorro ou às vezes o urologista e a maioria dos pacientes acha que está só com uma infecção urinária e o próprio médico do pronto-socorro também vai fazer os exames diagnósticos para isso. Então vai ser pedido exame de urina, exames de sangue, eventualmente um ultrassom e a suspeita da prostatite acontece principalmente nesses pacientes mais velhos que têm a infecção urinária associada com febre e que tem sintomas não só da infecção, mas que estão com prostração, o paciente está com menos vontade de comer, ele está com mais fraqueza, ele está com sintomas do corpo inteiro, tipo uma gripe forte, só que associado à infecção urinária e à febre. Então, quando há essa suspeita, o médico pode pedir alguns exames, inclusive o PSA nesses casos, aquele exame que a gente usa para câncer de próstata, ele é um dos marcadores da prostatite, porque na prostatite sobe muito o PSA. Então você faz o exame lá, o PSA normal é 2, 4, o paciente com prostatite pode estar lá com PSA de 40, 50. E às vezes isso causa uma certa apreensão, porque algumas prostatites, elas são silenciosas, principalmente prostatites crônicas, a bactéria vai chegando ali, vai causando infecção e o PSA, só sobe o PSA, e aí o paciente faz um exame de PSA e está alto e ele já acha que tem câncer, e é o que eu falei no vídeo do PSA e no vídeo do câncer de próstata, que nem todo PSA alto é câncer. A suspeita é essa, mas nem tudo é câncer. Então você faz um exame de urina, se o paciente tiver infecção, você trata a infecção primeiro e depois você repete o PSA e se eventualmente continuar alto, ele pode, daí você fazer a biópsia. Mas a princípio, se tem prostatite, o PSA vai estar alto. Você tem que tratar a prostatite primeiro para depois avaliar aquele PSA, saber se ele é verdadeiramente elevado ou se só está elevado por causa da prostatite. Então você pode fazer um PSA, às vezes o próprio toque retal na hora do exame você vai sentir que a próstata está muito dolorida, ela está meio quente, está com sinais de infecção e pode dar um diagnóstico de prostatite. Então o toque retal também não é só para câncer de próstata, você pode fazer o toque retal para tentar ajudar no diagnóstico de prostatite. Então tendo esse diagnóstico, seja no pronto-socorro, seja no consultório, tem que começar antibiótico, o tratamento da infecção aguda é com antibiótico, mas é um antibiótico de longa duração, você tem que usar antibióticos por pelo menos 2 e às vezes até 3 semanas tomando antibiótico. Nos casos mais graves, pacientes idosos em que estão mais prostrados, estão com sintomas muito mais importantes, às vezes você tem que internar, o paciente ficar ali uns 2, 3 dias tomando antibiótico na veia, endovenoso, para depois poder ir para casa. E em alguns casos que não está tão grave, dá para você dar a medicação para o paciente tomar em casa e se ele volta a se piorar. Em pacientes jovens, principalmente abaixo dos 40 anos, a prostatite não é tão comum, mas pode acontecer e nesses casos você tem que tratar também bactérias sexualmente transmissíveis. A clamídia, que é aquela bactéria que eu também comentei com vocês no vídeo sobre uretrites, ela causa uretrite, mas comumente pode causar
algumas infecções no testículo às vezes, mas também ela pode causar infecção na próstata, principalmente em pacientes jovens, né, que têm vida sexual ativa, várias parceiras. Então, nesses pacientes, o urologista tem que lembrar de, além de dar um antibiótico para as infecções em geral, né, para as bactérias, enterobactérias que estão na bexiga, tem que também passar um antibiótico para tratar a clamídia. Então, normalmente passa 2 antibióticos para esses pacientes abaixo de 40 anos, pacientes jovens que têm uma suspeita de infecção por DST. Aí, como eu falei, tem as prostatites crônicas, né, que são, normalmente tem elevação do PSA, são sintomas mais leves, são sintomas de longa data, às vezes a ardência, essa dificuldade para urinar é uma coisa um pouco mais leve, e o médico vai acabar descobrindo pelo ultrassom, ou às vezes pelo PSA elevado e o exame de urina alterado, e você acaba tratando com antibiótico, o paciente melhora os sintomas, o PSA abaixa. Então, nesses pacientes com prostatite crônica, o tratamento também é medicamentoso, é tratamento clínico. E às vezes você faz a biópsia por um PSA alto e na biópsia vem lá prostatite crônica, né? Então você sabe que aquele PSA alto era por causa da prostatite e você acaba tratando com antibiótico e na esperança de que aquele PSA vá baixar. Existem as prostatites, né, que são não bacterianas, são prostatites inflamatórias. Devido ao processo de hiperplasia prostática, ao processo de envelhecimento, a próstata pode se inflamar, crescer de tamanho, causar sintomas de dor, sintomas de incômodo, e você acaba, em alguns casos, você acaba até tratando com antibiótico, mesmo não tendo a comprovação de bactéria, porque os estudos mostram que os pacientes podem melhorar com antibióticos. Outros pacientes vão acabar sendo tratados com medicações específicas para melhorar o fluxo urinário, às vezes analgésicos, para melhorar o incômodo da dor, mas esse é um diagnóstico um pouquinho mais difícil e também não é uma coisa tão comum no consultório. Então, de um modo geral, a prostatite, a infecção da próstata, é uma infecção bacteriana, é uma infecção potencialmente mais grave do que uma cistite, do que uma infecção simples, é uma infecção urinária complicada, que necessita uma atenção mais cuidadosa do clínico ou do urologista e que, se tratada corretamente, não deixa nenhuma sequela a princípio. Então, não vai ficar, não vai ter câncer por causa da prostatite, ou não vai ter a próstata mais alterada por causa da prostatite, né? Alguns pacientes podem ter, depois da prostatite, mais dificuldade para urinar e às vezes precisam fazer uma cirurgia para ressecar, para fazer aquela abertura da próstata que eu comentei com vocês no vídeo de hiperplasia. Mas no modo geral é uma doença que a gente vê bastante, se bem tratada não deixa maiores sequelas. Então isso aí é o assunto de hoje. Qualquer pergunta vocês deixem aí nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!